Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda muito esse canal a crescer, como a gente já tem crescido, e eu estou muito feliz com isso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre colocar Deus no centro. Então eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus ele não quer um espaço na sua agenda, Deus ele quer o centro da sua vida. Enquanto Deus for um compromisso na sua agenda, você vai ficar dividido. Mas quando ele se torna o centro, tudo se organiza ao seu redor. Eu não sei você, mas se você já fez alguma vez um teste disso, né? Eu já fiz. Um teste que tem nesses eventos de desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa. Aí eles formam um círculo assim. Vou ver se eu coloco aqui, eles formam um círculo. E aí fica uma divisão lá, né? Família, trabalho, espiritual, saúde, emocional e tal. E aí de 0 a 10 você vai pintando e vai marcando, né? A nota que você tem nessas áreas, sei lá, saúde 5, emocional 6, você vai marcando lá. E espiritual, você põe lá, qual que é o seu nível de espiritualidade? Essa área da sua vida. E eu acho isso legal em algum sentido, em algum momento, mas eu não acho que isso traduz o que é o Evangelho, sabe? Eu acho que isso traduz uma forma do mundo tentar viver a espiritualidade, né? Ser espiritual de alguma forma. Eu acho que é um jeito do mundo tentar dizer, é da ótica do mundo para Deus e não da ótica de Deus para o mundo. Que é a nossa ótica. A nossa ótica é de Deus para o mundo, da palavra do Senhor para o mundo. E Deus, ele não é para ser uma área da nossa vida, um espaço da nossa vida. Deus é para ser o centro. Esses últimos 15 anos eu aprendi que Deus deixa várias coisas na minha mão, mas principalmente Ele quer construir comigo o ministério, mas também a minha vida. Construir a vida com Deus sendo o centro dela. E com Deus sendo o centro, significa que todas as coisas à sua volta são parte ou iniciam a partir desse centro. Então qualquer área da minha vida, ela começa a partir de Deus. Deus não é mais uma área dela. E nesse vídeo eu quero te encorajar a que você coloque Deus no centro da sua vida. Que Ele não seja uma área, que Ele não seja parte da sua rotina, que Ele não seja uma parte dos seus compromissos, mas que Ele seja tudo, que Ele seja o centro, que Ele seja o primeiro e que Ele seja o principal. E aí você vai conseguir perceber que as coisas à sua volta começam a se alinhar e você começa a caminhar de forma mais clara e precisa. Muitas pessoas elas amam a Deus, mas vivem cansadas. Elas oram, trabalham, servem, mas sentem que alguma coisa está fora do lugar. Mas talvez a questão aqui não seja a falta de fé, seja a falta de Deus ser o centro da vida delas. Sabe, o caos da nossa vida, muitas vezes, ele vai ter a ver com o que nos lidera de fato, o que nos norteia. Então, se Deus não é o centro, se não é Ele que te norteia, outras coisas vão te nortear. Vão ser seus desejos, vão ser suas vontades, vão ser suas emoções, vão ser as coisas que acontecem contra você ou acontecem para você. E às vezes as coisas que acontecem, elas são boas e ruins. Então, se essas coisas nos lideram, se elas que ocupam esse lugar da nossa vida de nos dar direção e propósito, sinceramente vai ser um caos, né? Por isso que a gente vai viver cansado, sobrecarregado, querendo desistir, querendo parar. E as pessoas, por incrível que pareça, elas conseguem fazer isso também dentro da igreja. Eu conheço muitos irmãos, e esse aqui é um ponto que eu sinto de Deus de falar aqui, muitos irmãos que o centro de suas vidas são os seus ministérios. O centro de suas vidas não é o Senhor, mas é aquilo que eles fazem para Deus, ou que eles acreditam que fazem para Deus, ou até que eles acreditam que eles são essenciais para a obra de Deus, né? Sem eles, Deus não vai fazer. E eu penso justamente o contrário, Deus faz independente de nós. Então eu penso que muitos andam cansados porque o que deveria ser reflexo de Deus ser o centro, acaba se tornando o centro. Algumas pessoas fazem isso com a família, fazem isso com o trabalho, fazem isso com várias áreas, mas dentro desse bloco do nosso vídeo, eu quero falar especificamente do ministério. Quantos de nós não colocam o ministério no centro? Quantos de nós não norteia a sua vida, mata a nossa existência por causa de um ministério?
E a gente confunde aquilo que Deus ele disse, que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E não aquele que quiser ter um ministério, negue-se a si mesmo. Porque um ministério, ele é a consequência de quem nós somos. Ele é a consequência de quem Deus nos fez. Ele é consequência daquilo que Deus nos deu de dons e talentos, de autoridade, de unção, coisas que vêm de Deus. Ele não é o centro. O problema é que então daí muitos se baseiam nisso. Tanto que quando eles saem dos seus ministérios, ou eles param dos seus ministérios, ou eles são retirados dos seus ministérios, existe uma crise de existencial, uma crise de não saber mais quem é, de não saber se Deus nem ama a pessoa. Alguns falam, cara, acho que Deus não me ama mais, eu não estou fazendo mais nada. E é por isso que muitas vezes você vive cansado, sobrecarregado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você mudar isso, Deus se tornar o centro e o ministério ele se torna parte daquilo que você faz e não parte de quem você é e resultado de quem te lidera, que é o próprio Deus, a sua caminhada vai se tornando mais leve. Não quer dizer que ela não vai ter um jugo. Jesus ele fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou o contrário, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas existe um jugo e um fardo. Ele vai existir de qualquer forma. Mas a diferença é que ele fala, ele é leve, ele é suave. Mas às vezes ele está pesado porque não é o que Jesus colocou. Porque quando ele coloca, e é o dele, ele também nos dá a capacidade de realizar aquilo. Ele também nos dá a capacidade de viver em sabedoria com aquilo que ele nos deu. Mas o problema é que quando ele não é mais o centro, a gente perde esse sentido e o caos toma conta da nossa vida. No reino de Deus, o centro define o fluxo. O que está no centro governa as decisões, as emoções e as prioridades. Então, quando Deus está no centro, não é esforço, mas acontece um alinhamento. A obediência, então, ela deixa de ser um peso e ela passa a ser consequência. Isso que eu estou falando agora junta muito com o que a gente veio falando no bloco anterior, né? Se Deus está no centro e Ele lidera nossas emoções, nossas prioridades, nossas decisões, aquilo nos alinha ao plano dele. Então, muitas vezes a gente tira Deus do centro e outra coisa passa a liderar isso e a gente começa a ir para outro lugar. Até que de novo, a gente volta, coloca Deus no centro, então Deus ele vai nos trazendo de volta e nos alinha. As nossas prioridades mudam quando Deus é o centro. As nossas decisões são tomadas orando, buscando a Deus, jejuando, tendo uma vida de busca para tomar decisões. As nossas emoções, elas podem vir, elas podem bater forte, mas a gente tem um lugar para recorrer, a gente tem um lugar para chorar, a gente tem um lugar para dizer aquilo que a gente está sentindo, para a gente ser sincero com Deus. Porque Deus é o centro da nossa vida, Ele nos lidera. Mas se a gente não entende isso, a gente sai desse fluxo. E é por isso que a Bíblia fala, né, que se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios. Então, ele está querendo dizer que o rio de água viva de Deus que flui na nossa vida, que pode ser o ministério, o trabalho, autoridade, liderança, qualquer coisa que a gente faça, ele deveria fluir. Mas se ele está pesado, se ele está necessitando de muito esforço, talvez, só talvez, a gente não esteja crendo como diz as Escrituras. A gente esteja desalinhado com as Escrituras em que a nossa visão, né, a nossa visão de mundo, cosmovisão na teologia, ela não é a partir de Deus, mas ela é a partir de alguma coisa do mundo ou às vezes alguma coisa de Deus, mas não do próprio Deus. É alguma coisa que Deus faz, como eu falei do ministério aqui, ou a partir de títulos, entende? Então, quando essas coisas elas nos lideram, a gente vai viver desalinhado e a gente vai perder o fluxo, a gente vai perder o fluir, porque o fluir de Deus ele acontece quando a gente crê em Jesus como diz as Escrituras e a gente também obedece como diz as Escrituras, caminha como diz as Escrituras, e então do nosso interior vai fluir esse rio. Mas o problema não é ter Deus na rotina, é ter a rotina no lugar de Deus. O sistema do mundo, ele ensina cada um de nós a ter equilíbrio. Mas o reino de Deus ensina a ter Deus no centro. Ter um sistema de rotina parece algo maduro, mas ter Deus como centro da nossa vida é o que realmente nos transforma. Um ponto assim parece meio contraditório, né? Eu falo de rotina nesse canal, falo de você organizar a sua vida, de você ter um planejamento, de você fazer algumas coisas.
Disciplina, né? Eu faço disciplina, hoje mesmo já corri de manhã, 5 km, estou treinando para uma corrida que eu vou fazer. Parece meio contraditório, né? Mas o que eu quero dizer para você é que o problema, e é isso que eu quero que você aprenda aqui, que a gente tem que problematizar as coisas erradas. O problema não é a rotina. O problema é achar que a rotina ela tem a capacidade de fazer aquilo que Deus faz. E isso que é o errado. Então não é ter Deus na sua rotina, né? Ou seja, é lógico que você vai ter momentos que não dá para você estar buscando Deus o tempo todo. A gente tem que viver a vida, né? Eu tenho 3, 4 empregos, empresa, tenho família, tenho trabalho, tenho ministério, amigos e vários compromissos que eu tenho que cumprir. Como é que então a gente coloca Deus nisso? Mas agora, se todas essas coisas elas acontecem a partir de Deus, tudo muda. Por isso que quando eu acordo, Deus é o primeiro, Ele é a prioridade. É aquele que eu tento buscar, aquele que eu tento ouvir, aquele com quem eu converso logo quando eu acordo. Para que Ele seja o centro da minha vida, para que então todos esses compromissos, eles não venham a tomar a direção da minha vida e eu tenho que começar a reagir a eles, mas então eu ajo neles, baseado nesse meu espírito conectado com Deus. Então o problema não é a rotina, como a gente falou. O problema é ela tentar substituir Deus. É a gente tentar usar ferramentas, a gente tentar usar coisas que são boas, que são sabedoria, mas que não tem a capacidade de nos transformar. A rotina não tem capacidade de transformar você, mas quem está com você nessa rotina, esse tem capacidade de transformar você. Quando Deus ele ocupa o centro, ele não toma nada de você. Ele organiza a sua vida. Deus ser o centro da nossa vida não limita ela, mas nos libera para um propósito. Sabe, algumas pessoas, eu já tive uma discussão, entre aspas, né, com pessoas não crentes, não acreditam em Deus, em que elas questionam muito isso, né? Por que ter Deus na sua vida, cara? Você não faz isso por causa de Deus, você não faz isso porque Jesus não se agrada disso. Cara, isso meio que não limita a sua vida, meio que não torna a vida chata. Eu falo, cara, que não, cara. Deus me deu um propósito. Deus me deu direção, Deus me deu clareza, Deus me deu responsabilidades. E o que mais eu quero? O que mais eu posso pedir? Porque a gente tem uma falsa sensação de liberdade, né? Parece que ter Deus na nossa vida, ter alguém nos liderando como Deus, parece que a gente então não tem liberdade para fazer nossas próprias escolhas. Mas eu fico pensando que eu tenho a chance, né, a oportunidade de ter acesso àquele que criou todas as coisas, aquele que fez o céu e a terra, aquele que me criou, criou o corpo de todo ser humano, criou os animais, criou o planeta, criou tudo que existe. E eu tenho a chance de caminhar com Ele. Eu tenho a chance de poder não viver dentro das minhas limitações humanas. Uma coisa que eu percebo é que muito da sua vida pode mudar se você entender quem Deus é e quem você é. E quando eu falo quem você é, não é no sentido do que você vai fazer, função, essas coisas. O que eu estou querendo dizer de quem nós somos como ser humano. Eu sou a criatura. Deus é o Criador. Eu fui o que foi criado. Ele é o que criou. E só isso já basta para mim. Por isso que ele diz, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Porque eu sou aquele que parte do ponto da criação. Ele fala, os meus planos para você são de prosperar e de trazer bem. Ele fala, os meus pensamentos não chegou ao seu coração, a sua mente não consegue entender, ela não consegue acompanhar o meu propósito. Então eu quero dizer para você que você é livre se você tem Deus na sua vida. Você é livre para viver tudo aquilo que você é capaz de viver, capaz de fazer, dos planos que Deus tem para você e para a sua vida. Se você tiver Deus no centro, as suas emoções não vão te liderar mais. A sua sensação de propósito próprio não vai te liderar mais, seus desejos, sua carne, porque você vai começar a lutar contra essas coisas, para que elas não te dominem mais, não te liderem. Mas então que o Espírito de Deus te lidere, que Ele te dê a direção. E eu acredito muito que se a gente teme o Senhor, como esse salmo que eu tenho tatuado aqui nesse braço, Salmo 25, verso 12, que diz,
O homem que teme o Senhor lhe mostrará qual o caminho deve escolher. Olha que forte isso. O homem que teme o Senhor quer dizer o quê? O homem que entende quem Deus é, o homem que entende a soberania, o homem que tem reverência, o homem que entende quem Deus é e quem Ele também é. E então ele tem temor, que é o princípio da sabedoria. Deus então lhe mostrará o caminho que deve escolher. Deus, eu gosto de uma versão que diz que Deus pessoalmente lhe mostrará o caminho que deve escolher. Então, para encerrar esse vídeo, eu queria que você orasse sobre isso, de que você pensasse o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Será que é o ministério? Será que é o trabalho? Será que são os seus desejos, sua carnalidade? Será que é essa nossa rebeldia de achar que a gente tem uma liberdade que no fim a gente nem tem, porque o que nos lidera é a nossa carne muitas vezes? Mas que você orasse, que você priorizasse Deus, que você entendesse que as ferramentas que Deus nos deu não substituem quem Deus é. Não substitui o que Deus tem que liderar e não as ferramentas. Ter rotina, ter disciplina, ter um plano, ter um planejamento, ter uma agenda, são ótimas coisas. Eu faço isso, eu uso isso, é assim que eu lidero o meu dia, né? Assim que eu lidero ele em organizá-lo, para que eu não viva ele de forma bagunçada. Mas ele é planejado a partir de Deus. Ele é planejado a partir da direção de Deus, de quem Deus é, do quanto eu amo o Senhor, do quanto eu passo tempo com Ele, do quanto Ele me ministra, do quanto Ele me alinha, do quanto Ele organiza o caos, que muitas vezes eu causo, e que isso também pode chegar para você. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso me ajuda muito. Entre nos links que eu deixei na descrição e no comentário fixado aqui. Tem meus e-books lá para você, falando sobre processos de Deus e também sobre os processos de amadurecimento, as coisas que Deus quer nos dar. Então, eu tenho um livro falando sobre processos que Deus cria na nossa vida para nos usar e processos que Deus faz na nossa vida para que a gente ganhe ferramentas, ganhe habilidades dentro desse crescimento. Entre nos links aqui e a gente se vê no próximo vídeo.